Glória a Deus. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto sempre de Dia dos Pais falar sobre essa passagem. Para que nós podemos refletir e aprender, né? Porque o nosso louvor é para Deus, que Deus ele é o nosso Pai. Ele é o Pai dos pais, né? No capítulo 15 de Lucas, no versículo 20, de 11 em diante, fala sobre o filho pródigo. E aqui nos mostra verdadeiramente qual é a vontade de Deus para cada um de nós, irmão. E como nós, sendo pai, também devemos agir, né? Apesar que muitas vezes os filhos hoje são ingratos, né? Os filhos não reconhecem os pais. Mas nós, como servos de Deus, devemos sempre meditar sobre a palavra de Deus para que nós venhamos agir como servos de Deus. Amém? Vocês encontraram Lucas capítulo 15? O versículo 11 em diante, né? Eu vou ler apenas uns versículos. Quando a minha esposa falou, eu vou só, né? Ela falou que ela vai pregar. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse, pai, dá-me parte da minha fazenda que a mim me pertence. E ele repartiu, vou ler mais uma vez, porque... Peraí. Hoje é dia dos pais, parece que não é para me falar, não. E disse-lhe, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse, pai, dá-me parte da fazenda que a mim me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longíssima, e ali despedaçou a fazenda, vivendo dissolutamente. Só até aqui, né? Então veja bem, irmão. Isso aqui foi uma parábola que Jesus contou. Esse filho aqui mais novo, irmão, representa nós. Nós somos o filho mais novo. Se você ler a passagem, o capítulo, as passagens anteriores, que fala sobre os fariseus, que eles interrogaram Jesus, porque Jesus estava comendo juntamente almoçando na casa de um fariseu, né? Junto com os pecadores. Então, Jesus contou essa palavra que eles entendessem qual é a vontade de Deus, né? E Jesus falou que um homem ele tinha 2 filhos. E o mais novo falou para o pai, pai, dá parte da minha fazenda, porque a mim me pertence. E o pai, sem fazer nem ter nenhuma dúvida, pegou parte da fazenda e deu para o seu filho. E ele pegou a parte da fazenda e foi embora. É isso que aconteceu, irmão. Quando Deus criou todas as coisas, Deus criou para o homem. Deus criou para mim e para você. Só que acontece, irmão, que o inimigo ele contaminou a mente do ser humano. Ele já nasce com a mente contaminada.
Então, tudo aquilo que a imaginação da cabeça dele é a destruição. Tudo que o homem cria, irmão, é para se destruir. Por isso que muitas vezes, irmão, nós, até mesmo como servo de Deus, Deus não abençoa nós como nós devia ser abençoado. Por quê, irmão? Porque o dinheiro, os bens, levam a pessoa à destruição. Agora, você imagina, irmão, se imagine como a palavra de Deus diz. Deus criou todas as coisas, né? Para o nosso bem, para nós criar nossa família, para nós cuidar das coisas, para nós ajudar uns aos outros, mas não. Sempre que a pessoa pega bens materiais, leva logo ele à destruição. Às vezes a pessoa não entende, irmão, mas veja bem, irmão, cada demônio, irmão, ele age numa área da vida do ser humano. A pessoa, quando ele está bebendo, é um demônio que leva ele a beber. A pessoa, quando ele fuma, é um demônio que leva ele a fazer aquilo. A pessoa, quando ele está no mundo de prostituição, é um demônio que leva ele a fazer essas coisas. Né? Por isso que a pessoa, quando ele pega alguns bens materiais, se ele não tem Deus na vida dele, a primeira coisa que o inimigo pega é levar ele para que ele possa, né, satisfazer as vontades do inimigo, satisfazer as vontades dos demônios. Por isso que a palavra de Deus diz, irmão, que nós não devemos, né, buscar, sempre querer bens materiais para a nossa vida. Devemos sempre ter alegria naquilo que Deus nos coloca na nossa mão. Porque Deus conhece todas as coisas. E a palavra de Deus diz, irmão, que esse filho mais novo, que era nós, gastamos tudo quanto tinha. Toda a parte da fazenda que o pai tinha, ele despedaçou, vivendo dissolutamente. E a palavra de Deus diz, no versículo 20, diz, né, que mesmo assim, o pai sempre estava esperando o filho, né? Versículo 20 diz assim, e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o pai e se comoveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Depois que o filho gastou tudo quanto ele tinha, mãe, que tinha, ele lembrou-se do seu pai, lembrou-se do que o pai tinha, do que o pai possuía, e ele voltou para se encontrar com o seu pai. E diz a palavra de Deus que o seu pai sempre estava esperando o seu filho todos os dias. Todos os dias o pai estava esperando o seu filho. E quando ele viu o seu filho ainda de longe, de muito longe que ele viu o filho, ele veio correndo, se abraçou com o filho, beijou o filho e recebeu o filho. E a palavra de Deus diz que o filho diz, pai, eu não sou digno de ser chamado de ser teu filho, mas eu quero ser apenas como um teu servo. Eu quero ser apenas como um dos teus empregados, né? E diz a palavra de Deus que o pai chamou os seus servos, né? Mandou matar um bezerro cevado e deu sandália para os filhos, porque o filho quando ele veio se encontrar com o pai, ele vinha como uma pessoa que ele não tinha nada, não tinha roupa, não tinha nada. Perdeu tudo quanto tinha.
Então o pai mandou matar um bezerro cevado, deu sandália para o filho, ele colocou um anel no dedo do seu filho, né? E foi celebrar uma festa para o seu filho. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que o filho mais velho, né, estava no campo e quando ele vinha de encontro para com seu pai, ele viu aquelas buscas e ele perguntou para um dos empregados o que era aquilo, né? E ele falou, olha, teu irmão chegou e teu pai matou um bezerro cevado e fez uma festa, porque ele chegou são e salvo. E aquele filho mais velho, né, não entendendo aquilo, né, ele falou para o pai, versículo 29, mas respondendo ele disse, pai, eis que eu te sirvo há tantos anos e nem nunca transgredi os teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para que me alegrasse com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado? E ele disse, filho, sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Não era justo alegarmos e folgarmos? E nos folgasse? Porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi se achado. Muitas vezes, irmão, nós não entendemos a vontade de Deus para com o ser humano, para com todas as pessoas, com todos. Eu sempre falo isso, irmão, o inimigo ele é como um sequestrador. O sequestrador pega alguém, né, e obriga ele a fazer coisas que ele não quer fazer, que muitas vezes ele não pode fazer, né? Então assim é o inimigo, assim é o diabo. E muitas vezes nós não enxergamos essas coisas. Então esse filho mais velho, ele não entendia. Ele não entendia a vontade do pai para com eles, né? Por quê? Porque ele não queria o bem do seu irmão. Então, muitas vezes, irmão, nós como servos de Deus, irmão, até mesmo no meio da igreja, até mesmo no meio do povo de Deus, a pessoa não entende por quê? Porque a visão dele é uma visão curta. Ele não enxerga aquilo que está por trás das coisas. Deus ele ama todo ser humano, irmão, porque Deus sabe quem é que está por trás de todas as coisas. Quem é que leva o ser humano à destruição. Quem é que leva o homem a se destruir e destruir as outras pessoas. Por isso que o amor de Deus, ele é maravilhoso. Então nós como pai, irmão, nós devemos sempre entender isso, né? Muitas vezes os nossos filhos... Aí nessa semana nós estávamos... Porque a gente tem um comércio e muitas pessoas conversam com a gente, né? E chegou um pai, e o pai desesperado, falando para nós da filha, né? Falou que tem uma filha, e ele mesmo se culpando que a filha, aquilo que ele ensinou para a filha dele, está destruindo a filha. Porque sempre criou a filha tendo tudo. Tudo que a filha queria, ele dava nas mãos da filha. Celular, mais outras coisas, computador, e Deus dava tudo para ele. E agora a filha, que está já uma jovenzinha, ela não entende essas coisas, né? E ele estava desesperado, sabendo, olha, eu destruí a vida da minha filha, porque eu não soube criar. Eu não soube ensinar a minha filha. Então, cada um das mães que está aqui nessa manhã, nós mesmos como pai, irmão, muitas vezes, irmão, muitas vezes é nós que coloca os nossos filhos em mau caminho.
Porque nós amamos ao nosso filho, sempre queremos o bem do nosso filho, né? E muitas vezes não queremos ensinar a ele como a palavra de Deus manda. Por isso que muitas vezes, irmão, os jovens de hoje estão do jeito que estão. Você vê que até mesmo as autoridades, irmão, estão contra os pais e contra as mães para criar os seus filhos. A pessoa não pode mais ensinar. Então o filho se cria tendo tudo na mão, né? Quando ele chega na idade que ele tem que enfrentar o mundo, ter um trabalho, resolver a situação, ele não consegue. Imagina um jovem, irmão, uma jovem, pode ser um jovem, um rapaz ou mesmo uma moça com 18 anos ou mesmo 16, 17 anos e nunca ter trabalhado na vida dela. Como é que vai ser? Como é que essa pessoa vai agir no seu dia a dia? Por isso que a palavra de Deus diz, ensina a criança o caminho que deve andar. A criança, desde pequenininha. Eu sei que muitas vezes, irmão, às vezes a pessoa não entende e às vezes até mesmo a pessoa se sente, né? Um carrasco, uma pessoa mal. Mas, irmão, é para o bem dos nossos filhos. É para o bem dos nossos filhos. Por quê, irmão? Porque o inimigo, irmão, a vontade dele é destruir. A vontade do inimigo, irmão, é destruir a humanidade. E se ele atacar os jovens, os adolescentes, né? Como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser daqui a 10 anos? Como é que vai ser, irmão, daqui a 20 anos? Se continuar do jeito que as coisas estão hoje em dia? Como é que o jovem vai conseguir, irmão, aprender? Como é que o jovem vai conseguir, irmão, lidar com as coisas do mundo? Imagina, irmão, um jovem com 18 anos, né? Até meus netinhos também, sempre a mãe e o pai dava tudo para eles. Então, com 18 anos, que o meu netinho mais velho, que foi conseguir arrumar um emprego para trabalhar, quase que não conseguiu. Por quê? Porque eles se criaram na igreja. Quando eles chegaram para enfrentar o mundo, irmão, a linguagem do mundo, eles não entendiam, né? Eu preciso falar para ele, filho, você tem que levar na esportiva. Você não pode querer guardar essas coisas na sua mente. Porque ele não queria, estava com medo. Foi trabalhar, depois desistiu porque estava com medo, porque de tanta coisa que ele ouvia, de tanta coisa que as pessoas falavam, então ele ficou com medo. Mas graças a Deus que nós oramos, abençoamos a vida dele e ele está trabalhando. Criou coragem, né? E enfrentou. Mas as coisas é assim, estou falando isso porque é a verdade. No meu tempo, irmão, com 5 anos de idade, com 6 anos de idade, o filho já começava a trabalhar do lado do pai e da mãe. O pai e a mãe ensinavam, mas agora não pode mais. Então, quando ele vai querer enfrentar o mundo para trabalhar, ele não consegue. Não consegue porque a linguagem é outra, né? A amizade é diferente. Às vezes a pessoa está na igreja, irmão, ele só escuta palavras bonitas, né? Só escuta bênçãos na vida dele, né? Mas quando ele vai enfrentar o mundo, que ele começa a ver a linguagem do mundo como que é, aí cria medo, né? Então, mas nós como homens e mulheres de Deus, irmão, devemos aprender como esse pai aqui agiu, né? Diante daquela situação. Aquele filho diz, pai, eu sempre estou com o Senhor, sempre obedeci a tua palavra, eu sempre estive do teu lado, o Senhor nunca me deu nem um cabrito para me festejar com meus amigos. E o pai disse, meu filho, esse teu irmão tinha se perdido e foi achado, estava morto e reviveu, será que não era justo fazer uma festa para ele? Será que não era justo festejar a chegada dele? Para que ele se reerguesse novamente?
Então, irmão, muitas vezes, irmão, tem passagens que nós não entendemos, irmão. Esse filho mais velho representava o povo de Israel, os filhos de Israel. O povo que era escolhido. Muitas vezes, irmão, cada um de nós que estamos nessa mão, nós não entendemos, irmão. Mas se nós estamos aqui, irmão, foi porque Deus nos amou. Nós estamos aqui nessa manhã porque Deus nos escolheu, Deus nos fortaleceu, Deus nos trouxe para o seu lado. Porque, irmão, nós estava como esse filho pródigo. Veja bem, irmão, aquele filho, aquele jovem, irmão, quando ele viu aquilo que o pai tinha, que o pai podia dar para ele, ele pegou tudo e foi desperdiçado. Pensou que aquilo que era a vida. Gastando dinheiro dissolutamente, né? E destruiu tudo quanto tinha. Quando ele viu que não tinha mais nada. Não tinha emprego, não tinha amigo, não tinha saúde, não tinha nada. Aí ele se lembrou do pai. Oxalá que se lembrou do pai. Oxalá que todas as pessoas desviadas, irmão, ele parasse e pensasse. Né? Ele caiu em si e disse, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Na casa do meu pai, os empregados do meu pai têm comida, têm saúde, têm uma vida de prosperidade, e eu estou morrendo aqui de fome. Estou destruindo a minha vida. Oxalá se todos aqueles, irmãos, que são desviados se lembrassem, como esse jovem se lembrou, e voltasse para a casa do pai. Eu sei que hoje é dia dos pais, todos nós, aqueles que são pais aqui estão, sei que você ama seus filhos, mas o maior amor, irmão, que existe, irmão, é Deus por cada um de nós. É a Ele que merece o nosso louvor, o nosso cântico, a nossa gratidão, é a Ele. Por quê? Porque Ele é o verdadeiro Pai. A palavra de Deus diz que ainda que o homem caia, Deus vai lá e levanta. Ainda que o homem se desanime, Deus vai lá e levanta. Ainda que a pessoa entre em desespero, Deus sempre vai lá e levanta. Deus sempre está do nosso lado para nos fortalecer e nos ensinar. A palavra de Deus diz lá no capítulo 28 de Mateus, né, quando Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos discípulos, Jesus disse, olha, eu estou convosco todos os dias, eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Amém? Olha para quem está do seu lado, fala para ele. Fale para ele. Deus está com você e nunca vai te desamparar. Nunca vai te desamparar. Deus está com você, nunca vai sair do teu lado, irmão. Nunca. Quem se distancia de Deus somos nós. É nós que se distanciamos de Deus. Vamos ler mais uma vez? Versículo 31. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Vamos mais uma vez? E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Irmão, Deus precisa de alguma coisa? Precisa? Deus precisa de alguma coisa? Para que Deus criou todas as coisas? Por que nós não paramos para pensar? Por que Deus criou o mundo? Para quem Deus criou o mar? Os peixes do mar? Para quem Deus criou as árvores do céu? Muitas vezes a pessoa não para pensar. Deus criou todas as coisas, depois Deus criou o homem e entregou tudo para ele. Tudo. Tudo. Mas mesmo assim a pessoa vira as costas para Deus, né? Igual o filho pródigo que virou as costas para o pai e foi embora. Vamos embora.
Essa vidinha aqui não dá para mim, eu vou ter minha vida. Mas nesta manhã vamos aprender, irmão. Vamos olhar para a palavra de Deus. Eu não sei o que é que você está passando, não sei se você tem um bom emprego, não sei se você tem um bom dinheiro no banco, eu não sei se você tem saúde, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu sei. Deus, Ele é maravilhoso e Ele pode todas as coisas. Uma coisa eu sei, Deus, Ele é Pai e Ele ama cada um dos seus filhos. Todos os seus filhos. Jesus, a última coisa que Jesus pediu, na hora que Jesus estava para ser crucificado, Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Mesmo assim, irmão, muitas pessoas, irmão, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, irmão, também da mesma maneira, você pode estar na igreja. Você pode até estar na igreja, mas você está com uma pessoa cega, não enxerga. Porque se você não conhecer a palavra de Deus, se você não pedir a Deus para abrir teu entendimento, você é como um cego. Você não enxerga Deus com as mãos estendidas te abençoando. Você não enxerga a bondade de Deus para com você. Você não enxerga a bondade de Deus para com a sua família e seus filhos. Glória a Deus. É igual, veja bem, irmão, esse moço aqui, ó, só porque o pai recebeu o seu filho sã, o seu irmão sã na sua casa, ele se indignou-se. Ficou nervoso. Falou: pai, o senhor nunca me deu nem um cabrito. O pai disse: tudo que eu tenho é teu. Eu criei para vocês, tudo que eu tenho é de vocês. O pai, irmão, o pai e a mãe, os dois. Tudo que ele tem, de quem é? Aquilo que você luta é para quem? Não é para sua família? Não é para seus filhos? Você trabalha, luta por seu filho, mas o filho não entende. Quantos filhos que eu já vi falar? Minha mãe não me ama, meu pai não me ama, meu pai não gosta de mim, eu vou me embora. Vou ter minha vida, né? Eu sei que o pai, muitas vezes, que não conhece a Deus, não sabe o que é o filho, e muitas vezes fala coisas que desagradam o filho, mas a verdade é uma só, irmão. O casal trabalha, luta, sempre trabalha, luta ali, né? Trabalhando os dois, pela família, pelos filhos, pelos netos. É para cada um deles. Mas eles não entendem. Mas graças a Deus, irmão, graças a Deus, que a palavra de Deus nos ensina. E a palavra de Deus está falando para cada um de nós essa manhã. Deus, do jeito que o pai falou para aquele filho: filho, tudo que eu tenho é teu. 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 Aleluia! 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 Fale, irmão, fale, eu sou uma pessoa feliz. Fale. Porque tudo que Deus criou foi para mim. Tudo que Deus criou foi para mim. Eu tenho saúde, eu tenho prosperidade. Eu tenho paz, tenho alegria, porque Deus criou para mim. Aleluia! Aleluia! Curva a cabeça, todos vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por cada um dos teus filhos que aqui estão nesta manhã. Abençoa cada um deles, ó Pai. Fortalece, Senhor. Abre o seu entendimento, Pai, para que ele venha entender, Senhor, a tua palavra. Porque tuas mãos sempre estão estendidas, abençoando cada um dos teus filhos, Senhor. Que eles possam enxergar, ó Pai. Que eles possam receber, Senhor,
Que eles possam encher o seu coração de paz e de alegria, para te servir e te louvar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, irmãos?